Reis 17, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Eu gostaria que você lesse comigo. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares, bem forte. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Elias, tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acá: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vocês. O retiro de Agui vai para a banda do Oriente e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva e te dei comida. Indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. E foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Depois disso, por intermédio de Elias, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Verso 18. Ele disse: dai-me o teu filho. Tomou os braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Verso 20. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças alguma coisa neste menino para tornar a entrar nele. Verso 22. Elias tomou o menino e o trouxe para o quarto da casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Feche os olhos, vamos falar com os meus. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é preciosa. Nós queremos essa noite entender a grandeza que o Senhor se revela ali por meio da vida de Elias. Nos ajude nisso, abençoe aí nosso entendimento para compreender as Escrituras,
E fale conosco, Pai, nessa noite, no nome poderoso do teu Filho Jesus. Toda a igreja disse: amém. Amém. Meus queridos, Elias surge no meio de um cenário bem complicado. O povo de Deus estava distante do Senhor. Elias surge durante um rei, que era um rei perverso, o reinado de Acabe. Dentre todos os reis de Israel, Acabe foi um dos mais abomináveis. Israel teve muitos reis ruins. Ele fala, reis idólatras. Eles se desviaram do caminho do Senhor. Mas a Bíblia chama Acabe como um dos piores reis que Israel já teve. Acabe era um rei perverso, um rei maldoso, um rei ainda idólatra. E para piorar a situação, Acabe conseguiu casar com alguém que era pior que ele. Jezabel. Pensa num demônio encarnado em forma de mulher. Era essa mulher, Jezabel. Uma mulher terrível. Quando você xinga alguém, o filho de Jezabel, você já sabe quem você está xingando a pessoa. É a pior de ser possível. Porque Jezabel é terrível. O final do capítulo 16 te dá esse panorama pra gente. Do verso 29 ao 34, se você olhar na sua Bíblia, vai falar sobre o reinado de Acabe, vai falar do seu casamento com Jezabel, e tudo isso não era permitido. Jezabel não fazia parte do povo de Deus. Jezabel era mulher pagã. Só que Acabe não se importava com a lei de Deus, não queria viver conforme a lei de Deus. Além de estar fazendo uma vida totalmente errada, era idólatra, era um rei perverso e mau, ele ainda se cabe com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que adorava Baal. Baal é o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. O que isso quer dizer? Os fazendeiros que implantavam, dependiam disso, ficavam lá clamando a Baal. Baal, não dá chuva, Baal! Aí na visão deles, Baal não dava chuva. Ou você, mulher, que sonha em engravidar. O que você ia fazer naquela época se não adorasse o Senhor Deus? Baal, abre o meu ventre, Baal, para que eu possa engravidar. Baal era adorado como o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. Jezabel vem para Israel casada com o rei Acabe e traz Baal, traz os profetas de Baal, traz toda a idolatria consigo. Toda a idolatria. O povo se desvia completamente do Senhor. Se afasta. Os dias são maus. O povo estava distante de Deus, passando por um dia difícil, por anos difíceis, durante o reinado de Acabe. Era insegurança política, Acabe era um péssimo rei. Era um declínio espiritual, porque o povo estava distante de Deus. E era uma perversão que não dá nem para descrever. A imoralidade, a pecaminosidade, as coisas que eram praticadas eram horríveis. Por isso que Acabe era chamado o pior rei de Israel, um dos mais abomináveis. E é nesse cenário de trevas, é nesse cenário de insegurança, é nesse cenário que o povo estava totalmente perdido, que Deus levanta um homem chamado Elias. Elias surge, levantado por Deus, para ser boca de Deus, para o rei e para o povo. Elias falaria no nome de Deus contra o rei Acabe, contra as suas esposas idólatras e contra todo aquele povo que estava distante. Elias surge num cenário bem difícil. Estava todo mundo longe do Senhor, todo mundo adorando Baal, e Elias é levantado para ser boca de Deus. E sabe o que é interessante? Os dias de Elias não é muito diferente dos nossos dias. Nós vivemos também dias sombrios, em dias de incertezas políticas, em dias de declínio moral. O amor não está esfriando, o pecado não está se multiplicando, o ódio só está aumentando. Há coisas em nossa volta, em nossa cidade, em nossa região, em nossa nação, não estão boas, espiritualmente falando, politicamente falando, financeiramente falando, em todas as áreas e aspectos que a gente olha, nós vemos tempos difíceis, tempos de incertezas, tempos de declínio, tempos de medo. Só que no meio desses dias difíceis, no meio das trevas, no meio dos dias sombrios, Deus, Ele se revela como Deus que ainda está no controle das coisas. Deus se revela como Deus que é soberano. Os dias podem ser complicados, os tempos podem ser sombrios, mas Deus ainda continua no trono. E nós vemos isso olhando para esse capítulo 17 de 1 Reis. Deus, através de Elias, vai mostrar que apesar do caos que estava em Israel, o rei perverso, Jezabel matando todo mundo, a idolatria do povo, Deus ainda estava no controle. Deus é um Deus soberano. E nós vemos a soberania de Deus nesse texto através de 3 formas. A primeira forma, Deus se apresenta como Deus soberano sobre os outros deuses. Presta atenção comigo, versículo de número 1. Eu gostaria que você lesse comigo. Primeiro verso do capítulo 17. Vamos ler juntos?
Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, bem forte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá destes anos, segundo a minha palavra. Elias surge do nada e vamos falar diante do rei. Rei, seguinte, segundo eu vou dizer para o Senhor, não vai ter nem orvalho nem chuva durante anos, até eu falar que vai chover. Lembra? Baal era o deus da chuva. Eles adoravam Baal para que chuva viesse. Só que agora, Deus vai mostrar que ele está acima de Baal. Deus vai mostrar que ele é soberano sobre os outros deuses. Então os outros deuses são falsos deuses. São criações humanas. Como que Deus vai mostrar isso para o povo naquela época? Que estava adorando um Deus que, entre aspas, mandava chuva. Deus vai e fala que eu não vou mandar chuva. Pode clamar Baal. Vamos ver se Baal tem força e tem poder para mandar chuva. Eu disse, o Deus dos céus, o Deus de Israel, que não haverá orvalho nem chuva durante anos. E o povo clamava. O povo orava, Baal, manda chuva! E o Deus da chuva não podia mandar chuva. O Deus da chuva não tinha poder algum. Porque o nosso Deus é soberano sobre os outros deuses. Os outros deuses são falsos deuses. Só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que tudo fez pelo poder da sua palavra e tudo controla pelo seu poder, pela sua mão poderosa. Só existe um Senhor que deve ser adorado. Quem manda a chuva, quem impede a chuva de vir, não é Baal. É o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. É o nosso Deus. Deus se revela como Deus soberano, primeiramente, através dos outros deuses. Ele mostra que ele está acima dos outros deuses. Que ele é superior aos outros deuses. Porque os outros deuses não passam de versões humanas. Ele é o Senhor. Em segundo lugar, Deus se apresenta soberano sobre a sua criação. Presta atenção comigo. Versículo 2 ao verso 6. Eu gostaria que você lesse comigo também. Verso 2 ao verso 6. Vamos juntos? Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retire-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei a quem? Ordenei a quem? Aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha só o verso 6, lê comigo bem forte. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus é soberano sobre a sua criação, sobre todo ser que existe. Como que nós vemos isso aqui? Deus ordena aos corvos para alimentar Elias. Lembra? Deus falou que não ia enviar chuva. Automaticamente, o que ia acontecer com a cidade, com a nação? Todo mundo ia sofrer. Não ia ter água para beber e não ia ter comida para comer. Só que Deus estava exatamente derramando juízo sobre a nação idólatra, para mostrar que ele estava acima de Baal. Só que Deus estava cuidando de Elias no meio desse caos. Fala, Elias, seguinte, para você vai ter água, vai ter comida. Você vai lá no rio, você vai beber do rio, vai estar passando. E eu ordenei aos corvos para te trazer pão e carne, Elias. E não é só uma refeição por dia, não. É duas. É de manhã e ao finalzinho da tarde. Elias talvez está melhor que você, comendo pão e carne. Pelos corvos aí, imagina a cena, os corvos vindo, parando, abrindo a boca, e Elias lá num pão saboroso, quentinho, a carne suculenta. Deus é bom demais, velho. E sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Os corvos eram vistos como animais impuros. Os judeus olhavam para os corvos e viam como animais que eles não deveriam tocar, não deveriam comer, porque eram considerados animais impuros segundo a lei. Só que Deus, para mostrar que ele também está acima da lei, ele ordena aos corvos. Aquilo que era visto como um animal impuro vai ser um animal que vai te alimentar, Elias. Não pode abrir a boquinha dele e pegar o seu pão e sua carne para comer. Porque ele está acima de tudo e de todos. Até mesmo da própria lei. Deus é o Deus soberano sobre a sua criação, sobre as suas criaturas. Ele ordena até os corvos. E a maior clareza disso,
talvez seja a cena que eu gosto bastante dos evangelhos, em que Jesus está no barco com os seus discípulos, já cansado, veio para dormir. Aí de repente começa uma tempestade. Os discípulos, igualzinho eu e você, homens de fé, começam a ficar desesperados, falando: Jesus, acorda, você não se importa com a gente não. A gente vai morrer aqui. Levanta, mano, você está dormindo em um carro, você está aqui em volta de nós. Levanta, Jesus. Tem misericórdia da gente, você não se importa com a gente não. Aí Jesus imaginou ele acordando aquele sono, um profundo sono, olhando para os seus discípulos. Falou: homens de pequena fé, por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão com medo? Vocês estão dormindo comigo. Por que vocês estão com medo? Aí o mais impressionante disso tudo, ele olha pro vento, pensa aquele vento agitado, aquele mar que dá medo da gente. Jesus olha, repreende eles e de repente, o mar que estava totalmente agitado, o vento que estava de um lado pro outro e forte, se acalma. O mar faz bonança. E aquelas águas quietinhas, mansas. Aquele vento estava agitado, fica aquele vento suave. Aí os discípulos olham, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, o Deus soberano, que dá ordem aos corvos, que ordena o vento, que ordena o mar, que controla tudo e todos. Deus é um Deus soberano sobre toda a sua criação. Nem sequer um fio da minha cabeça e do seu cai sem a permissão do nosso Deus, porque Ele é soberano sobre nós, seus seres criados. Ele é soberano sobre os corvos, Ele é soberano sobre o mar, Ele é soberano sobre os ventos, Ele é soberano sobre tudo e todos. O nosso Deus é um Deus soberano. O que isso muda na minha vida e na sua? Às vezes a gente fica desesperado com algumas situações, do tipo assim: eu perdi o controle, não sei o que eu faço, as coisas saíram dos meus planos, eu perdi o controle da situação, não sei como resolver. Meu querido, entenda algo, de uma vez por todas. Isso cabe a mim também. Nós nunca estivemos no controle das coisas. Nunca! Você pode achar que você está no controle das coisas, mas você não está no controle. Em um segundo, não pode mudar. Quando eu olho para o meu casamento, tá chegando, glória a Deus por isso. Eu achava que eu estava no controle de algumas coisas financeiramente falando. Eu tinha vendido minha moto. Aí falei assim: nossa, o dinheiro da moto, você pagar algumas contas, o dinheiro foi pago. Tá. Sobrou um dinheiro bom, guardei no banco, deixei rendendo lá e pensei assim: eu sei que vou ter que comprar algumas coisas para dentro de casa. Deus está levantando muitas pessoas para nos abençoar, mas talvez uma máquina de lavar, uma geladeira, se ela soltar alguma coisa ali, porque o dinheiro reserva para comprar. Né? Algumas coisas são necessárias para iniciar dentro de casa. Guardei esse dinheiro, isso lá no início do ano. Pensei assim: se precisar, meu bem, eu tenho dinheiro de reserva, né, para se proteger. Tá tudo sob controle, meu bem. Se precisar, não tem geladeira, não, a gente paga aqui, ó, pagou a geladeira, eu consegui guardar o dinheiro da moto. Não tem fogão, não, dá para comprar um fogão. O que aconteceu? Um acidente no contra o meu dinheiro. Bati lá no carro São Paulo, vocês sabem muito bem, já foi tudo no dinheiro do dia. Aí eu falei: meu Deus, tava tudo tão bem, tava assim, confortável, tava com uma garantia, uma reserva, eu gostoso estar com uma reserva financeira. Deus, e agora? Eu não tô mais nessa reserva financeira. Só que aí, sabe o que eu lembrei? As coisas nunca estiveram no meu controle. Eu achei que estava, mas nunca estiveram no meu controle. As coisas sempre estiveram nas mãos do controle soberano de Deus. Tanto quando eu olho para a minha vida, quanto também para a vida de vocês. Às vezes a gente acha e pensa que as coisas estão no nosso controle, mas não estão. Nunca estiveram. Às vezes acontecem situações e circunstâncias que nos pegam de surpresa, e vai acontecer. Mas quem que me conforta? O que deveria confortar vocês? As coisas podem sair dos nossos planos, as coisas podem não ser conforme a gente queria, mas Deus continua no trono. Deus continua meu soberano. Sobre tudo e todos que acontece. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus continua no trono, apesar do caos que a gente pode viver. Apesar das incertezas, Ele continua soberano. É isso que me conforta. É isso somente que pode te confortar. Nada mais que isso. Deus deu ordem aos corvos, porque Ele é soberano sobre a sua criação. E a terceira e última maneira que Deus se apresenta como Deus soberano aqui, para mim, é a forma mais impossível de todos. Se você acha bizarro Deus alimentar Elias pelos corvos, Deus alimentar Elias provavelmente com a viúva é mais bizarro no livro. E é a terceira maneira que Deus se apresenta como Deus soberano. É Deus alimentando Elias provavelmente com a viúva. E por que isso seria tão bizarro?
Eu quero que você leia comigo e perceba algo. Vamos ler versículo 8 ao versículo 13. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, verso 9, lê comigo? Dispõe-te e vai a Saré, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva e te dê comida. Percebe? É ordem de novo, assim como foi aos corvos. Verso 10. Então, ele se levantou e foi a Saré. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão com a mão. E ele está pedindo coisa difícil? É água e pão. É coisa que normalmente as pessoas teriam naquela época em casa. Só que olha o que acontece. Versículo 12. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tem a dizer. Há somente um punhado de farinha numa tigela, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer. Como assim? Vamos preparar e vamos morrer? Gente, uma mulher viúva naquela época não tinha nem para ela. Não é como as viúvas de hoje em dia. Naquela época, quem sustentava o lar 100% eram os homens. A partir do momento que o homem morria, a mulher não tinha quem alimentasse ela. Literalmente, ela não conseguia emprego. Se ela não tivesse família, ela passava fome mesmo. Era harta, ela e seus filhos. Olha a situação que a mulher está falando. Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu apanhei lenha, eu vou preparar para meu filho comer, vai ser a última refeição. Depois a gente vai morrer. Já era, não tem mais o que comer. Eu e meu filho vamos morrer de fome. Que morte triste. Que vida complicada. Aí agora vai e pensa, na cabeça de Elias. Por favor, se coloque durante alguns segundos no lugar de Elias. Deus fala que vai me alimentar através dos corpos. Ok, Deus, isso pra mim já é meio estranho, mas o Senhor tá falando, os corpos estão vindo, trazendo pão, carne, maravilha. Aí Deus para de alimentar através dos corpos, me manda eu ir pra uma cidade distante, ser alimentado por uma viúva. Elias poderia perguntar pra Deus, Deus, olha, vou ser sincero com o Senhor, a viúva, coitada, nem pra ela alimentar eu não. Como que é essa história? Os corpos já é algo extraordinário, Deus, mas uma viúva, nem ela tem, como que ela vai me alimentar? Só que você percebe Elias fazendo esse questionamento para Deus? Elias é um cabra de muita fé, não é possível. Fosse eu e você, eu tenho certeza que a gente ia questionar. Deus, vou ser sincero, acho que as contas não batendo aí. A viúva não tem para ela. Você está entendendo a lógica aqui da situação? Não tem para ela. Como que ela vai me alimentar? Não, Elias não questionou isso. Deus falou, então Deus vai prover para a viúva, vai prover para mim. E ele foi. E olha só que ele disse. Olha o milagre que aconteceu. Versículo 13, vamos ler bem forte. Elias lhe disse, não temas, vai e passe o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. O que Elias está convidando a mulher é um ato de confiança. Do tipo assim, eu sei que tem pouco, não vai dar nem para você, mas faz o pouco que você tem, eu vou comer e depois você vai comer. Confia de que as coisas não vão dar. Vai dar para mim comer e para você comer. Ele está chamando a mulher um ato de fé. Que já não tem nem para a mulher. Agora Elias pede para que primeiro seja feito para ele, depois para ela e do seu filho. Então quem quer, confie na palavra que eu vou dizer para você agora. Verso 14, vamos ler bem forte? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha a promessa. Mulher, é um pouco só de farinha que você tem, é um pouco só de azeite. Se você confiar na palavra do Senhor, essa farinha e esse azeite vão se multiplicar. Não vai faltar para você. Até o dia vai voltar a chover. Porque voltando a chover, consequentemente ficaria mais fácil dela conseguir comida. Então até chegar a chuva, e foram anos, 2 anos e 3 meses, Deus sustentou aquela mulher multiplicando farinha. Imagina a cena. Nossa, deve ser bonito demais. A mulher abria a botija, um pouquinho de farinha lá no fundo, e fazia um pão para mim e Elias comer e meu filho. Aí pegava o pão, fazia. E só uma observação aqui, não é
Pode ser bem estranho, né? Comer pão com azeite. Pra gente pode ser bem bizarro, talvez você. Só que o pão daquela época era bem diferente do nosso pão de sal hoje. O pão daquela época era um pão bem nutritivo, tinha sementes, tinha várias coisas que davam um sabor diferenciado. O pão era a base da refeição do povo. Se comer arroz e feijão, não pode faltar no nosso almoço, era o pão, na mesa de um judeu naquela época. Tinha que ter pão. O pão é a base da alimentação deles. E o azeite dava aquele saborzinho gostoso pra molhar, um pão seco, nada, molhar o azeite, pra deixar mais gostoso. Então pão e azeite era uma refeição comum naquela época. E a mulher tirava a farinha para fazer pão, tirava o azeite, tava no finalzinho, fazia tudo bom, na hora ia pegar de novo. Mãe, parece que não mexeu o azeite do pai, vou pegar de novo. Fazia de novo. Mãe, tava dando jeito, fazia de novo, e parece que não mexia na farinha, no azeite, que Deus estava lá multiplicando a farinha e o azeite. Deus estava agindo, o milagre estava acontecendo. Versículo de número 15 e 16, vamos ler juntos? Foi ela, nem segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Não foram poucos não. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Ela teve o que comer, porque ela confiou na provisão do nosso Deus. Deus é um Deus soberano para tornar aquilo que é impossível possível. Só o nosso Deus é. Humanamente falando, é impossível aquela mulher sobreviver. Aquela mulher, seu filho iriam morrer. Separa. Só que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos que confiam nele. Aquela mulher confiou na palavra do Senhor de Elias. Aquela mulher confiou na provisão de Deus. E Deus, meus queridos, é um Deus soberano. Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que age e faz aquilo que é improvável aos olhos humanos. Só Ele pode fazer. Ele alimentava o povo do deserto mandando pão do céu. Carne. Humanamente falando, é impossível isso. Só que Deus é o Deus dos impossíveis. O que resta a mim e a você? Confiar na palavra do Senhor, como essa mulher. Mas vamos ser sinceros, às vezes é difícil confiar na soberania de Deus. Às vezes é difícil confiar que Ele dá uma cuidado na nossa vida, na nossa casa. Às vezes quando a gente olha para a panela, está faltando um pouquinho só de azeite, de farinha, um pouquinho só de comida, a gente já começa a ficar desesperado. A gente esquece que Deus é o Deus da providência. Que Deus é o Deus que cuidou de nós, cuida, vai continuar cuidando. Ele prometeu isso. Ele não abandonou os seus filhos. Que Deus nos ajude a confiar na provisão dele. Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele fez algo que era impossível, multiplicar a farinha e o azeite. E não só isso. Ele fez um outro milagre. Algo que também era impossível. Olha só comigo. Versículo 17 ao verso 24. Gostaria que você lesse comigo. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que filho seu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade, e me matares o meu filho? Pausa. O que essa mulher está dizendo é o seguinte: ó, o senhor vem aqui, estou te dando comida, mas o senhor vem como instrumento de juízo, só porque eu sou uma pecadora, o senhor está matando meu filho, punindo os meus pecados do meu filho, por que você está fazendo isso, homem de Deus? Ela estava achando que a morte do filho dela é uma forma de juízo de Deus sobre ela. Aí ela continua argumentando. Elias diz no verso 19: ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou a Síria, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: vamos ler bem forte? Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe filho. E estando-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse bem forte: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vivo. Então a mulher disse a ele: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, porque a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É verdade. Aqui nós temos o primeiro registro
a história da humanidade, de alguém que morreu e voltou à vida. É o primeiro caso da Bíblia, e na história que contou. O primeiro milagre de alguém que morreu e Deus ressuscitou. Elias foi o instrumento de Deus para realizar um milagre sobrenatural. Mas sabe o que é mais interessante disso de tudo? Deus é o Deus soberano que ressuscitou o menino morto. Mas Deus fez isso por meio da oração de Elias. O que isso deveria me ensinar e te ensinar? Às vezes a gente acha assim, Deus é um Deus soberano. Tudo sabe, tudo controla, tudo governa. Por que eu vou orar? Se Deus sabe tudo, por que eu tenho que orar? Se Deus está no controle de tudo, por que eu tenho que interceder pelas coisas, pelas situações? Ele já está no controle mesmo, já está domínio tudo pelas mãos dele, ele já sabe o que eu vou pedir, já sabe o que eu preciso, já sabe o que eu necessito. Por que eu vou orar se Deus é um Deus soberano? Porque Deus decidiu agir por meio das nossas orações. Deus é um Deus soberano, Ele nem precisa da minha e da sua oração, é verdade. Só que Ele quis agir por intermédio das nossas orações. Ele ressuscitou o filho da viúva. Mas para isso, Elias teve que se colocar o menino no quarto e clamar. Ó Deus, tenha misericórdia. O Senhor está afligindo o teu povo já, não aflige essa mulher não, Deus. Faz a alma desse menino voltar. Faz a alma desse menino voltar. Faz a alma desse menino voltar. Ele ora em 3 vezes. Ele clama, ele suplica. É uma oração fervorosa. E a alma do menino volta. Sim, Deus sabe o que você precisa. Sabe. Mas Ele quer que você ore pedindo. E por meio da sua oração, esse Deus soberano vai realizar as coisas. Lembra o texto que a gente leu de 2 Crônicas? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para a terra ser sarada, para Deus realizar a cura, era necessário que o povo orasse. Deus podia curar a terra sem o povo orar. É fato. Só que Deus faz ali uma promessa para o povo de Israel. Se vocês orar, eu vou fazer isso. Porque Deus é um Deus soberano, Ele age por meio das nossas orações. Ele quis fazer isso. Ele poderia agir sem as nossas orações. Ele não precisava e nem precisa das nossas orações. Só que Ele quis agir através das nossas orações. E você já pensou no privilégio que é isso? Você já pensou no privilégio de você poder orar ao Deus Todo-Poderoso e uma situação, uma circunstância mudar? Pensa Elias orando. Deus, traz esse menino à vida. E de repente o menino estava morto. Começa a ficar quente de novo, abre os olhos. A oração muda circunstâncias, a oração muda situações. Há poder na oração, irmãos. Só que esse poder não está em quem ora. Esse poder está em quem ouve e age por meio das orações. Esse é o nosso Deus. O Deus soberano. O Deus que ouve orações de gente como eu e você. Tão falhos, tão pecadores. Mas Ele age por meio das nossas orações, fazendo coisas extraordinárias. Mas para isso a gente precisa orar. Às vezes eu vejo muitas das bênçãos de Deus, nós não desfrutamos porque nós não oramos. Muitos dos atos sobrenaturais que Deus poderia fazer na minha vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação. Nós não vemos Deus fazendo porque nós não oramos. Nós fazemos uma oração bem boa. Acorde de manhã, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por esse meu dia, me ajude. Aí chega no final do dia, você já está com sono, você pega a Bíblia para ler. Nossa, sono. Deixa para ler amanhã, né? Deus, obrigado por esse dia. Já vai ler. Já vai dormir, já. Rapaz, nem termina a oração direito. Vamos ser sinceros. Muitas vezes a gente não ora realmente ao nosso Deus. Oração é isso aqui, ó. Ele orou uma vez por menino voltar à vida. Aí ele percebe que o menino ainda está morto. Ele ora de novo, ele ora de novo. Ele estava suplicando, ele estava clamando, ele estava se colocando na brecha. Ele leva o menino para o quarto. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Quando você for orar, entra no secreto do teu quarto. Fecha a porta, entra lá no secreto, onde ninguém te vê. E ora. Porque o teu pai que está no céu está te vendo, está te ouvindo. Ora. Porque no teu quarto situações, circunstâncias podem mudar. Ore.
Me chama a atenção a vida de John Knox. John Knox foi um cristão inglês que orava tanto que a rainha da Inglaterra, atenção, a rainha da Inglaterra dizia assim: eu tenho medo mais da oração de John Knox do que de qualquer outro exército. Porque ela sabia que aquele homem orava. No segredo do martelo, as coisas aconteciam. A rainha da Inglaterra diz isso. Aquele homem orava e as coisas aconteciam na Inglaterra de uma forma sobrenatural. Era incrível o que acontecia. E a rainha temia. A rainha tinha medo mais dele de joelhos do que um exército de pé. Porque, meus queridos, quando a gente está de joelhos orando, a gente é muito mais forte do que mais poderoso dos exércitos. Uma mãe que se ajoelha para orar pelo seu filho faz uma diferença tão grande na vida do seu filho. Pessoas que oram pelos outros, oram de verdade, clamam de verdade. Pode ver Deus fazer tantas coisas, tantos milagres. Mas para isso a gente precisa clamar. Para isso a gente precisa orar. Até então, o céu se rasga. Deus acha por meio das nossas orações. Até em fazer isso, a gente tem que continuar clamando, chorando, pedindo. Jesus ensinou isso pra gente. Pedir, será dado. Batei e a porta vai se abrir. Às vezes a oração é assim. A gente chega lá diante de Deus e fala: Deus, ó, eu tô aqui, ó. Ouve a minha causa, Deus. Aí você chega no outro dia: ó, Deus, eu tô aqui de novo, hein. Aí no outro dia: ó, Deus, ó, eu tô aqui de novo. Deus, cadê a minha causa? Deus, me responde. E você batendo, insistindo, pedindo. Até que o céu se abra e esse Deus soberano use as suas orações para realizar os seus planos. A gente precisa orar. A gente precisa orar. Que Deus me ajude nisso. Que Deus te ajude também. Para que nessa noite a gente saia daqui com o coração confortável sobre como que o nosso Deus é um Deus soberano. Está no controle de tudo e de todos. E que isso leve eu e você mesmo a querer orar mais a esse Deus. Sabendo que a oração pode mudar as circunstâncias. Mas sabe por causa de nós. Tem poder e tem um em nós. O poder da oração está naquele que ouve. Aquele que é soberano sobre todos os deuses. Aquele que é soberano sobre a sua criação. Ele dá ordem aos corvos. Ele dá ordem à tempestade. Ele dá ordem aos ventos. Aquele que governa tudo e todos. E aquele que faz do impossível se tornar possível. Alimentar Elisa através de uma viúva é coisa de doido. Mas nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus dos improváveis. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar?